Olá pessoal, sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar novamente sobre a política monetária. Dessa vez eu coloquei um título aqui porque eu acho que é isso que acontece. A política monetária é uma torre de Babel, não é só no Brasil não, no mundo todo. A política de juros alta é aplicada pelo mundo todo. E eu não vejo como isso pode controlar a inflação. Os juros altos não controlam a inflação. Tá certo? Então vamos ver, eu vou colocar aqui meus argumentos e se vocês concordarem, manda para frente. Se não concordarem, pode entrar em contato comigo e discutir comigo, colocar na internet também, não tem problema nenhum. Tá certo? Muito bem. Nós encontramos em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Brasil não. Essas respostas que estão aqui são dissuasivas dos responsáveis pela condução de política monetária de seus ideólogos. Tá certo? Então, a primeira coisa que você pergunta, por que aplica uma política de juros tão alta e a inflação não cai? A primeira resposta que você tem dessa maioria de ideólogos da taxa de juros é que a economia reage morosamente ao aumento da taxa de juros. Pode perguntar, vocês vão ter essa resposta praticamente todos esses caras que você perguntarem. Até o presidente do Banco Central, o senhor Neto, né? Ele diz a mesma coisa. Então, isso não é verdade, não tem provas para isso, não tem fundamento dizer isso. Porque se uma coisa acontece, quando o aumento da taxa de juros alto, o primeiro aumento, vamos dizer que estamos aqui hoje e decidimos que vamos aumentar a taxa de juros em 1, 2%. A primeira coisa que tem é a reação da economia. Ora, como é que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Ele aumenta a taxa de juros porque ele quer retirar demanda da economia. Porque ele acha que a demanda está forte, a demanda agregada está forte e isso está pressionando a inflação. Então ele quer tirar a demanda da economia. Para tirar a demanda da economia, ele oferece uma taxa generosa de juros. Mas isso é verdade, ele retira sim. Mas através de dívida. Porque o que ele retirar de demanda passa a ser dívida dele. Porque ele emite títulos da dívida pública para retirar esse dinheiro. E oferece uma taxa de juros de 3,75, por exemplo. E retira R$1 bilhão. Quando ele faz isso, imediatamente diminui a demanda agregada em R$1 milhão e aumenta a dívida pública em R$1 milhão. Qual é o impacto disso na inflação? O impacto, teoricamente, é zero. Porque, olha só, quando ele diminui a inflação, diminui a demanda agregada. Evidentemente, diminuiria a inflação. Mas o que acontece com o aumento da dívida? O aumento da dívida aumenta as expectativas de juros mais altos. Então fica uma coisa pela outra. Pode tirar mais ou menos, mas praticamente a mesma coisa. Inclusive acontece mais ainda. Quando ele faz isso, ele vai pagar uma taxa de juros maior. Que taxa de juros maior? Por quê? Porque ele aumentou a dívida. E com a taxa de juros maior, em cima da dívida, vai ter uma despesa financeira maior que vai ser levada para o déficit público, para o orçamento público, o orçamento fiscal, e o orçamento fiscal vai aumentar o seu déficit público. E isso gera o quê? Mais inflação, mais expectativa de mais inflação no futuro. Então não tem sentido aplicar taxa de juros altos para reduzir a inflação. Não reduz a inflação taxa de juros altos. Primeiro, ela transfere recursos dos menos afortunados para os mais afortunados, para os rentistas, para os banqueiros, e provoca um problema sério na distribuição de renda, porque são as pessoas menos aquinhoadas que vão pagar essa conta. E quem vai receber essa conta são os rentistas, as pessoas que têm dinheiro. Então isso não é solução, isso não é remédio para reduzir a inflação. Porque isso, inclusive, provoca mais inflação. E quem comanda a inflação são as expectativas. A expectativa é que comanda a inflação. Se a expectativa de juros altos e de inflação alta,
É isso que vai acontecer. Cada vez que você coloca juros altos, vai aumentar a expectativa de juros mais altos. Com certeza, se botar isso 10 meses, como está acontecendo com o Brasil agora, não é? Quantos meses tem? Tem 8 meses, parece. Desde agosto, que está em 13,75. E o que acontece? A inflação está em 5 e pouco. Por que essa inflação está em 5 e pouco se está 13,75? 8 meses. Então, juros agora? Não. Sabe por quê? Porque a economia, né? Estão quebrando as empresas. Como quebrando as empresas? Aumentando a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, diminui os investimentos das empresas. Diminui a rentabilidade das empresas, porque aumenta a despesa financeira. Tudo isso faz com que haja menos produtos. E havendo menos produtos, com a demanda agregada aí mais ou menos, vai ter inflação sim. Não cai a inflação. Eu tenho desconfiança e experiência de que a grande maioria dessas pessoas não entende o que acontece com os efeitos da taxa de juros nos resultados de empresas, em todos os resultados que acontecem na economia. Por exemplo, você pode dizer que aumenta também a despesa financeira do governo. Tanto aumenta a despesa financeira do governo que ele vai aumentar o déficit público. Tá certo? Então, essas pessoas não entendem perfeitamente porque vai haver, quais são as mudanças que ocorrerão dentro da economia. Por isso que eles falam que a economia não reage. Ela reage negativamente e aumenta a inflação nos primeiros momentos. Agora, à medida que eles vão quebrando as empresas, à medida que eles vão atrasando o desenvolvimento econômico, evidentemente a inflação vai ter que diminuir em um determinado momento. Mas não foi a taxa de juros alta que diminuiu a inflação. A taxa de juros alta quebrou a empresa, acabou com o desenvolvimento econômico e aí então não acaba não. Permanece uma inflação razoável do governo. Não há quem vá parar a inflação. Porque precisa quebrar toda a economia. Todas as empresas da economia precisam ser quebradas para acabar com a inflação. Então, é um remédio amargo. É um remédio, não é remédio isso. Isso é um veneno. Isso é um veneno que tem um propósito de matar o paciente, como diz o povo aí. Mata o paciente, mas não mata a doença. Tá certo? É isso aí, juros altos, é isso aí. Então, eu aqui estou provando que essa frase aí não significa absolutamente nada. A economia reage morosamente ao aumento da taxa de juros. Não é verdade. A economia reage imediatamente aumentando a inflação. Olha aqui, outra segunda que você também pode perguntar, você vai receber essa resposta. Mas, a miúde, os juros estão altos porque os investidores exigem taxas altas para refinanciar uma dívida alta de um governo deficitário. Vamos analisar um pouquinho e perceber que esse pessoal que está respondendo isso é como dizer assim, como é que diz isso? Eles estão seguindo o que todo mundo fala, né? Eles não param para pensar no que está acontecendo com essa frase. Então, olha só, os juros estão altos porque os investidores exigem taxa alta para refinanciar uma dívida alta de um governo deficitário. Se os juros estão altos e eles vão exigir mais taxas altas, significa que porque os juros estão altos e porque a dívida do governo está perigosa, eles então exigem taxas mais altas para poder reduzir o risco. Mas o que acontece é o seguinte, ao aumentar mais ainda a taxa de juros, mais aumenta o risco, não é? Porque o governo vai ficar mais deficitário ainda. Então não tem lógica nenhuma. Exigem taxas altas porque o sistema é montado desta maneira. Porque lógica, fundamento não tem. Eu não vou para uma empresa e olha que a empresa está praticamente na hora de quebrar e tem juros de 20%, só se eu pedir juros de 40%. E olhe lá, porque depende do dinheiro que eu vou colocar lá dentro. Eu posso arriscar 10 mil, 20 mil, mas
20 bilhões, eu não posso arriscar numa situação dessa. Tá certo? Então isso não é verdade, isso é outra, uma mentira dissuasiva, né? Para poder justificar a taxa de juros alta. Para mim, essa taxa de juros alta está simplesmente embutida num processo de favoritismo ao sistema financeiro, ao sistema, né, dos rentistas, porque essa taxa de juros altos só tem um beneficiário, é o setor financeiro. Quando eu falo setor financeiro, eu estou falando aí os rentistas também, tá certo? Então só tem, porque não tem outra. Tem uns que falam ainda da taxa de câmbio. Ora, se não fosse o aumento da taxa de juros, o câmbio desvalorizaria totalmente. Mas isso não é um argumento, cara. Isso não é um argumento. Primeiro, ela está colocada para baixar a inflação, não é para controlar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio se controla de outras maneiras também, tá certo? Então, e não é benéfico da maneira que ela é feita. Se eu boto minha taxa de juros alta para proteger minha taxa de câmbio, o que vai acontecer? Quem vem para o Brasil investir são investidores ou rentistas que estão querendo se aproveitar da taxa de juros alta somente. Eles não vêm para cá investir, porque eles sabem que uma economia com taxas altas de juros está fazendo isso. Está botando a taxa lá em cima para atrair gente. E ela não está em boa situação, porque se tivesse em boa situação a economia, não colocaria uma taxa de juros tão alta. Tá certo, meus amigos? Então isso aí não são os argumentos completamente fora do contexto. O Armínio Fraga, ex-presidente do BCB, disse isso aí, estava na revista, no jornal, e eu peguei. Não é suficiente zerar o déficit primário, porque zerando o déficit primário significa que você está tomando dinheiro emprestado para pagar os juros. E o juro é esse que a gente conhece, quer dizer, alto. É fundamental caminhar na direção de um saldo maior. Muito bem, o Armínio está falando isso, mas nada bem. Como é que ele chega a essa conclusão que zerar o déficit significa que você está tomando dinheiro emprestado para pagar os juros? Não tem sentido ele dizer isso, porque não é isso que acontece. Você toma empréstimo, às vezes, né? Você está tomando empréstimo para, não é só pagar os juros, não. É porque você quer aumentar o crescimento da economia. Você quer pagar, eu tô com um buraco de 100 milhões na minha empresa, tomo empréstimo, que vou pagar 50 milhões de juros, eu tomo um empréstimo que me renda pelo menos 200 milhões. É isso que funciona, baseado na alavancagem financeira, coisa que é muito difícil de a gente ver nas análises financeiras dos economistas. Os economistas parece que não gostam muito de finanças, e essa alavancagem financeira é o único indicador que pode analisar, permitir que uma dívida seja analisada adequadamente, dar todas as respostas necessárias para a análise da dívida. A maioria deles tratam ainda da dívida total, sobre o crescimento do PIB no ano. Ora, meus amigos, isso já foi abandonado há 2 anos atrás, lá nos Estados Unidos. Os maiores professores de economia, os maiores economistas dos Estados Unidos não usam mais isso, porque ela não significa absolutamente nada e não tem resposta para nada. Uma dívida, a dívida está 100%. 100%. O que é isso? É incontrolável? É uma dívida pequena? Está ajudando a economia ou não? Não tem resposta a esse índice. Para que essa dívida de 100% seja bem analisada e adequadamente analisada, tem que fazer a alavancagem financeira, o indicador. Porque se a alavancagem financeira for positiva, e bem positiva, pode até ser aumentada para 120%, 150%.
Porque isso ajuda a economia a desenvolver mais ainda, porque a dívida está se autopagando, ou seja, não existe custo fiscal nesse caso. E aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos também até pouco tempo atrás, só se falava nessa dívida total sobre o PIB. Isso é um absurdo, porque não tem significado nenhum essa dívida. Ela engana muito. As pessoas ficam dizendo, olha, a dívida cresceu para 100%, isso significa que é insustentável. Como que é insustentável? Como é que você sabe que é insustentável? Você tem você tem magia, você analisa magicamente, sabe o que vai acontecer ali amanhã? Pô, não existe essa possibilidade, meu amigo. Bom, o que eu acho é o seguinte, qualquer que seja a situação, a taxa de juros alto presta para alguma coisa, e serve para alguma coisa, é benéfico para alguma coisa, para transferência de renda e destruição de recursos. Você transfere renda dos mais desafortunados para os afortunados. Essa é a coisa básica da taxa de juros, da política de juros para combater a inflação. Não combate a inflação, mas transfere recursos dos pobres para os ricos. Isto é um absurdo, porque isso não leva a economia a crescer. Não leva a economia a crescer. Tem que se mudar isso. Pode muito bem analisar uma economia onde o governo persiga uma meta de colocar a taxa de juros sempre mais baixa do que a taxa de crescimento da economia. Aí sim é algo justo, é algo que será extremamente saudável para a economia e para o povo do Brasil. O que causa essa dissonância com a política monetária? Olha, meus amigos, eu tenho grande experiência na área de ensino. Eu fui professor e sou autor na área contábil, sou economista, com mestrado em negócios internacionais, tenho mais de 45 anos de experiência no estudo, principalmente nos cursos de mestrado, e uma coisa eu percebi, o pessoal que vem da área econômica não tem conhecimento nenhum, ou um conhecimento muito ralo de contabilidade. Por que eles não dão atenção? Acham que contabilidade é uma coisa, segundo plano, coisa antiga, coisa velha, etc. Tal. Eles estão mais interessados em opções, estão mais interessados em leasing, estão mais interessados em operações mais sofisticadas. Não estão interessados em contabilidade. Eles não percebem a importância da contabilidade. Eles não percebem que a contabilidade é a ciência mais importante da humanidade. Basta dizer que não existe empresa sem contabilidade. Todas as empresas se constituem com contabilidade. Não existe possibilidade da empresa ser constituída sem contabilidade. Tá certo? Então, você aí vê a importância, o tamanho da contabilidade. E ela tem influência em diversas ciências. Ciência econômica, por exemplo, a economia, a macroeconomia, até uns 50 anos atrás, ou 60, era chamada contabilidade nacional. Não é isso? E microeconomia trata de quê? De empresas. Empresas só existem com balanço, com contabilidade. Então é óbvio que num curso qualquer de economia, o peso de contabilidade deveria ser muito forte, junto com matemática, com estatística e com a própria economia. Porque não é possível estudar economia, estudar empresa, sem estudar contabilidade bem, profundamente contabilidade. Então, isso é uma das causas que eu acho. E outra coisa, não é só em economia. A atividade financeira, por exemplo, política monetária, só pode ser bem entendido por um expert em contabilidade. Caso contrário, não é. Você vê toda hora aí falando porcaria, falando coisas que não deviam falar. Por exemplo, a Arminio Fraga está dizendo isso aí. Isso não é verdade o que ele está dizendo. Não é correto. Então, existe uma falha fundamental na formação das pessoas que trabalham na empresa. A empresa deveria trabalhar, ter pelo menos uns bons
experts em contabilidade. Porque são pessoas que sabem olhar esses efeitos, que sabem olhar os efeitos nos controles financeiros. São pessoas que conhecem a contabilidade suficiente para mostrar que o aumento da taxa de juros, onde é que eles impactam? Impacta na dívida pública, impacta na dívida das empresas, impacta na receita das empresas, no lucro das empresas, impacta no déficit fiscal. E isso só um expert em contabilidade pode fazer isso. Porque, do contrário, a gente vê toda hora aí que ninguém está sabendo o que está acontecendo. Outra coisa lógica, óbvia, no que eu falo da importância da contabilidade, é quando eu olho a situação do orçamento fiscal. O orçamento fiscal é uma confusão total. Mas a confusão total tem duas faixas. Uma é dos interesses políticos. Cada um querendo puxar sardinha para sua brasa. E outra das pessoas que não entendem. Dificilmente tem ali, mesmo na área econômica, tem alguém que saiba definir com uma absoluta presteza, diferenciar o que é custo, despesas e investimento. Isso é difícil você encontrar um profissional na área, um profissional de economia, administração de empresa, seja lá o que for, que eles tenham a competência para definir com clareza e simplicidade e mostrar a diferença que existe entre custo, despesas e investimento. É isso que dá. Nós estamos pagando um preço muito alto, o Brasil está pagando um preço muito alto pela falta de nível educacional. Um abraço e até a próxima.